a ressurreição também está associada ao juízo final, quando Cristo retornará à terra para ressuscitar e julgar os vivos e os mortos. No dia do juízo final, Cristo vai selecionar aqueles poucos justos que merecem reinar com Ele no céu e viver a vida eterna e feliz, e aquela grande maioria que será condenada ao horror eterno do inferno, à infelicidade eterna no inferno, sem direito mais de volta, sem direito mais de regeneração, sem mais uma oportunidade para expiarem as suas faltas e pagar as suas dívidas, evoluírem e atingirem a perfeição. Simplesmente serão condenados, sem mais nem menos. A ideia de ressurreição no juízo final será a volta do espírito ao corpo que você tinha quando morreu. Então, todos os mortos em todas as épocas, aqueles que morreram 3.000 anos antes de Cristo, todos eles serão ressuscitados. Até mesmo aqueles cujo corpo já nem existe mais, que não jaz sequer no sepulcro, nem no pó. Suas partículas já foram dispersas na natureza, ou foram nutrir outros seres inorgânicos da terra, mas eles serão novamente formados, suas partículas, seus átomos, suas células serão rejuntadas, o corpo será renovado, vivificado, e aí acontecerá a ressurreição. Acontece que a minoria irá governar com Jesus no céu, enquanto a grande maioria irá para o inferno. Esta é a ideia que passa a ressurreição. Agora me lembrei que certa vez indaguei um colega policial que estava fazendo um curso de teologia, era membro de uma corrente, de um segmento evangélico, e a gente saía de um velório de 2 amigos também evangélicos que morreram em um acidente. Esse colega fez uma explanação, leu algumas partes da Bíblia, colocou a sua ideia de juízo final, e aquilo me despertou a curiosidade de lhe perguntar 2 coisas. Para onde vão os espíritos daqueles que morrem? Aonde estão os mortos? Ele foi enfático em responder que os mortos não vão a lugar nenhum, não estão em lugar algum. Os mortos estão mortos, ou dormem sono profundo, aguardando o dia de Jesus voltar para ressuscitá-los. Em outras palavras, os mortos só tornarão a viver quando Jesus voltar para ressuscitá-los. E tornei a lhe perguntar, mas aqueles que morreram antes de Cristo, 3.000 anos, também entrarão na mesma situação? Ele respondeu que todos os mortos em todas as épocas apenas dormem no sepulcro. Enquanto Jesus não voltar para ressuscitá-los, eles apenas dormem, sono profundo, aguardando este dia. E assim são todos aqueles que acreditam na ressurreição. Enquanto Jesus não voltar para ressuscitar os mortos, eles estão lá, esperando este dia, que não se sabe quando será. Esta é a ideia de juízo final. Agora, gostaria de chamar a atenção. Pare e pense. Reflita. Imagine os espíritos daqueles que morreram há 5.000 anos. Ainda dormem no sepulcro, ainda dormem na sepultura, ou jaz no pó. É um sono muito longo, vocês não acham?
E eu perguntei, mas que sono mais longo? Que sono? Ele disse que não era propriamente um sono. Ficou uma questão um pouco da sua resposta paradoxal, porque, afinal de contas, estão dormindo ou estão mortos? Ele foi mais uma vez enfático em responder que estão mortos. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão no dia do juízo final, quando Jesus retornar para ressuscitá-los. Esta é a ideia de ressurreição. Agora, pare e pense, reflita, preste bem atenção. Você já imaginou quantos já morreram antes e depois de Cristo? Você já pensou nisso? Aqueles que morreram há 5.000 anos e aqueles que continuam morrendo até hoje. Toda essa população daqueles que morreram e dos que estão vivos, no dia do juízo final serão julgados. Esses corpos serão novamente vivificados para ser ressuscitados. Agora, quanta perda de tempo terá Jesus para ressuscitar, reformar, refazer todos esses corpos novamente, se a grande maioria não terá serventia alguma, pois irão para o inferno viver o castigo eterno. Uma pequena minoria irá governar com ele no céu. Não seria subestimar a inteligência de Deus? Você não acha, não lhe parece essa ideia de juízo final, de ressurreição, uma ideia um pouco esdrúxula e fora de sentido? O que é que você acha? Seria possível a ressurreição? Essas partículas, esses átomos e essas células poderiam novamente ser rejuntados para formar novamente o corpo, para que ele seja ressuscitado? Seria possível essa ideia? Aqueles que acreditam na ressurreição são taxativos, são enfáticos em dizer que para Deus nada é impossível. E citam Atos 26:8, porque julga-se impossível que Deus ressuscite os mortos. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Esta é a resposta daqueles que defendem a ideia de ressurreição. Agora, Cristo ressuscitou no terceiro dia, não é verdade? Isso que nos é ensinado, e é isso que reza a Bíblia e que é passado pelos cristãos. Cristo ressuscitou no terceiro dia, mas o corpo de Cristo ainda não tinha sofrido o processo da decomposição. Seu corpo ainda não tinha se transformado em pó. Não é verdade? Estaria Jesus Cristo de fato morto antes de ressuscitar? Ou estaria sofrendo um estado de catalepsia? Catalepsia, aquele estágio em que o corpo aparece como se estivesse morto, imóvel, onde até a respiração para. É o estado de catalepsia. Não estaria Jesus no estado de catalepsia e não morto de fato? Eu não vou entrar no mérito desta questão. É nos ensinado que Jesus foi transfixado por uma lança. Um soldado transfixou o corpo de Jesus com uma lança, que ele estava de fato morto. É assim que é ensinado aos cristãos. Pense nisso. Estaria Jesus de fato morto ou sofrendo um processo de catalepsia? Existem aqueles que defendem a ideia de que Jesus não estava morto, mas estava em estado de catalepsia. Agora existe um fator que anula, a meu ver, completamente a ideia de ressurreição. Põe por terra esta ideia.
na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 15:50. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ora, um corpo corruptível não pode herdar a incorrupção. Se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, está, obviamente, se referindo ao corpo físico. Não é o corpo físico que ressuscita, mas o espírito. É o espírito que ressuscita na vida espiritual, no mundo espiritual, e ressuscita novamente através da reencarnação num novo corpo. É muito mais lógico essa ideia, já que o corpo não pode herdar o reino de Deus. Quem herda o reino de Deus é o espírito. Os mortos a que se refere a teoria da ressurreição não são os mortos, o corpo físico, mas os espíritos. Aí sim faz sentido. Você não acha isso coerente? Esta ideia, esta passagem, põe em terra toda ideia de ressurreição. Torna a ressurreição inviável. Não é possível, considerando que na ressurreição o corpo será reunificado, vivificado, para poder ressuscitar todos os corpos de todos os mortos que morreram em todas as épocas. Não faz muito sentido, mas você pode ter outra interpretação. Cabe a você, com sua inteligência, julgar o que é mais correto. É isso aí. Por hoje é só. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.